E é aqui que o Gustavo toma a atitude que mudaria todo o desfecho desse caso. Sempre que nós, seres humanos, somos colocados em uma situação extrema, o nosso corpo e o nosso sistema reage ativando o que é chamado de luta ou fuga. Quer dizer, quando a gente está correndo risco de vida, ou a gente luta ou a gente foge. O Gustavo decidiu lutar. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Eu sei que eu dei uma certa abandonada aqui no canal, mas é que a minha vida pessoal tava uma correria, outros trabalhos, outras funções, e aí eu acabei totalmente sem tempo para me dedicar aqui, mas essa fase já passou, então agora eu vou tentar me organizar para conseguir conciliar aí essas outras tarefas, outros trabalhos com o canal aqui e conforme eu for me organizando, eu vou postando vídeo para vocês. Então me perdoem e não desistam de mim, que vai ter mais vídeo aqui no canal com certeza. Como vocês viram aí na thumb, no título do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre o caso Ana Hickman. E também vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do stalker e como isso pode começar ali nas redes sociais e também evoluir para esse confronto frente a frente. Mas calma aí que logo logo eu te conto detalhe por detalhe, tintim por tintim, e aí você vai entender tudo que eu quero dizer. Mas antes de mais nada, deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo, porque assim você ajuda muito esse canalzito a crescer. Segue o canal também nas outras redes sociais, porque vai sair vídeo por lá também. E agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. A Ana Hickman dispensa muitas apresentações a respeito dela, mas basicamente ela iniciou a sua carreira como modelo em 1996. Ela fez muito sucesso como modelo, mas depois de um tempo decidiu migrar para televisão mesmo, e é onde ela trabalha até os dias de hoje como apresentadora. Na sua vida pessoal, desde 1998, ela é casada com Alexandre Corrêa. Então ela já tem um casamento aí bastante longo com ele e a família dele também trabalha junto com ela. Além de ser apresentadora, Ana Hickman também tem a sua marca própria e ela já lançou vários produtos em vários segmentos ali com o selo Ana Hickman. Um dos mais fortes aí dela é o trabalho com maquiagem, com essa função de beleza mesmo. A Ana Hickman Beauty segue aí no mercado e trata tanto de maquiagem como de skincare e também ela tem uma linha de esmaltes, então ela tá assim bastante forte aí nesse ramo de maquiagem com a Ana Hickman Beauty. E é aqui que chegam os outros dois personagens importantes dessa história. O Gustavo Correia, que é irmão do Alexandre, então cunhado da Ana, que trabalhava como assessor dela nessa época, e a esposa dele, a Giovana Oliveira, né, na época, então, a esposa dele, que também trabalhava como assessora ali da Ana, promovendo a marca dela. Agora a gente chega no dia 21 de maio de 2016, que é onde tudo vai acontecer relacionado a esse caso ali na vida da Ana Hickman. Ela estava no Hotel Caesar Business em Belo Horizonte, Minas Gerais, justamente promovendo essa marca dela, né, Ana Hickman Beauty, promovendo o lançamento de produtos ali da marca dela. Ela estava lá naquele dia, então, a Ana, né, e a Giovana e o Gustavo acompanhavam ela bem de perto. Então, eles reservaram um quarto no nono andar desse mesmo hotel para a Ana se preparar, se maquiar, se arrumar, para depois chegar no evento que seria ali nesse mesmo hotel. Ali dentro do quarto, então, tava só a Ana, o Gustavo e a Giovana, e a Ana estava fazendo ela própria a sua maquiagem, era uma coisa que ela gostava muito de fazer, então ela mesma fazia a sua maquiagem, e aí ela estava ali se maquiando, se preparando para o evento e fazendo vários stories, postando tudo nas redes sociais dela, compartilhando, né, com os seus seguidores que ela estava se preparando e se arrumando para aquele que seria um evento grande ali na cidade. Apesar da Ana gostar muito dessa parte da maquiagem, para o cabelo ela decidiu contratar um outro profissional. Então eles contrataram um cabeleireiro, o Júlio, e tudo isso ia acontecendo ali por volta da 1 hora da tarde. Então a Ana Hickman estava ali se maquiando, finalizando a maquiagem,
e aguardando o cabeleireiro que ia chegar mais ou menos nesse horário. Esse era um dia normal, como qualquer outro. A Ana Hickman, como eu falei, é uma pessoa que dispensa apresentações, muito ocupada, tem vários eventos. Então, aquele era apenas mais um evento na carreira dela, que já tinha incluído muitos eventos desse tipo. Então, era um dia comum para todo mundo, tanto para ela como para a equipe dela. E tudo, até esse momento, seguia como esperado. Mas eles mal podiam imaginar que tudo ia mudar em pouco tempo. É nesse momento que o Gustavo, o cunhado e assessor da Ana, decide sair do quarto e descer, né, até o saguão lá do hotel, para ver como que estava todo o resto do evento, ver se estava tudo certo, enfim, dar aquela conferida final antes que a Ana recebesse o cabeleireiro, ficasse pronta e descesse. Mas quando ele saiu no corredor, ele dá de cara com um homem que ele não conhece, e esse homem estranho tá armado, rende ele no corredor e o força a retornar para o quarto onde tá a Ana e a Giovanna. As duas que estão dentro do quarto veem o Gustavo entrando na frente, logo atrás um homem que elas também não conheciam, armado, forçando o Gustavo a retornar para o apartamento, ali para o quarto, na verdade, do hotel. E aí eles fecham a porta. Nisso, o cabeleireiro, o Júlio, que estava ali, né, no horário certo para ele subir, ele, assim, tudo acontecendo paralelamente. Ele já tinha anunciado, né, lá embaixo na recepção que ele estava subindo, então elas estavam esperando ele. E ele realmente consegue enxergar aquela cena dos dois entrando de volta pro quarto, mas ele não consegue entrar. Eles fecham a porta e aí ele fica ali sem saber o que tá acontecendo, preso pro lado de fora. Lá dentro do quarto, enquanto o Júlio tá ali fora do quarto, tentando entender o que que tá acontecendo e por que que fecharam a porta na cara dele, se ele tinha anunciado que estava chegando e eles estavam esperando a presença dele, lá dentro, o terror na vida daqueles três estava começando. Aquele homem estranho começou os xingamentos, especialmente contra a Ana. Então ele fazia vários xingamentos com palavras assim de baixo calão, voltados para Ana, como dando a entender como se eles já se conhecessem. Percebendo que o homem agia como se tivesse uma proximidade com ela, a Ana, mesmo sem lembrar dele, começa a fazer um esforço descomunal para tentar lembrar daquele cara, saber de onde que ela conheceu ele, já que ele demonstra que conhecia ela super bem. Mas mesmo se esforçando muito, ela não consegue recordar, e na cabeça dela ela nunca viu aquele homem na vida. Então, assim, a situação de angústia e de aflição vai crescendo cada vez mais. Aquele homem estranho, então, posiciona, né, os três, a Giovanna, a Ana do lado da Giovanna e o Gustavo do outro lado, de costas para ele, então de frente para a parede, sentados na cama. E ele fica atrás, apontando a arma para os três, fazendo várias ameaças e sempre dirigido bastante a Ana Hickman. Eles chegaram a acreditar que era um assalto, falaram que ele podia levar o que ele quisesse do quarto, mas estava começando a ficar óbvio que aquilo não era um assalto e que ele não tinha a intenção de levar nenhum bem material deles, que ele estava ali para acertar as contas com a Ana Hickman. O homem chega a falar que vai brincar de roleta russa com a Ana Hickman e todo mundo começa a ficar cada vez mais apavorado, ele cada vez mais irado. E do lado de fora, o cabeleireiro estava totalmente desnorteado também, sem saber o que estava acontecendo lá dentro, e escutando aquela conversa, aqueles gritos, ele começou a ver que tinha alguma coisa muito estranha ali e decidiu gravar todo o conteúdo da conversa. Você, como você conserta primeiro, deixando de ser vagabundo, falando a verdade. Eu sou um ser humano, cretino. Eu sou um ser humano, eu tenho coração, eu te falei. Eu jamais bati seu coração. Filha da puta, sua mentirosa, não vem com palhaçada pra cima de mim, não. Você sabe, e você tem um tom, não me perdoa, cacete. Aquele quarto de hotel parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Os três estavam ali com um cara armado que eles nunca viram na vida, mas que afirmava fielmente que tinha uma relação com a Ana Hickman e que estava ali para se vingar dela ou para acertar as contas com ela, como se ela tivesse
conhecimento de quem aquele cara era e 2, feito alguma coisa muito grave contra ele que tenha o deixado tão bravo. Nesse momento, a tensão para todo mundo era tão grande que a Ana teve uma reação que é totalmente natural. O medo, o pânico era tão grande que ela simplesmente apagou, desmaiou. Esse desmaio foi super rápido, foi por poucos segundos. Mas no momento que a Ana ela desmaia, ela cai pro lado da Giovanna, né, da cunhada. E a cunhada segura a Ana, segura a cabeça dela no colo dela. Esse desmaio da Ana foi uma espécie de gatilho para aquele homem estranho agir. Eu não sei se ele achou que ela estava fingindo ou o que se passou na cabeça dele, mas de alguma maneira, quando ele viu que a Ana caiu, ele decidiu atirar. Ele atirou em direção à cabeça da Ana Hickman. Então, parecia que ele realmente queria assassinar ela ali. Como ela estava com a cabeça deitada no colo da cunhada, no colo da Giovanna, a bala acabou não atingindo a cabeça da Ana. E ela atingiu vários lugares no corpo da Giovanna. Ela foi introduzida primeiro pelo braço, passou pelo abdômen dela, atingiu vários órgãos internos e terminou na perna. O problema foi que quando essa bala chegou na perna da Giovanna, ela atingiu justamente a artéria dela. E, gente, quando uma artéria é atingida, o sangue, ele simplesmente jorra do corpo assim muito rápido. Então, a Giovanna tinha poucos minutos para ser atendida ou ela ia perder a vida ali. Então, estavam os três ali. A Ana tinha desmaiado, a Giovanna tinha sido atingida e o Gustavo estava ali assistindo a tudo isso acontecer sem saber o que fazer para resolver essa situação. E é aqui que o Gustavo toma a atitude que mudaria todo o desfecho desse caso. Sempre que nós, seres humanos, somos colocados em uma situação extrema, o nosso corpo e o nosso sistema reage ativando o que é chamado de luta ou fuga. Quer dizer, quando a gente está correndo risco de vida, ou a gente luta ou a gente foge. O Gustavo decidiu lutar. Quando ele ouviu o disparo, Gustavo percebeu que aquele era o momento que ele tinha para agir, ou todos iam perder a vida ali dentro daquele quarto. Então, ele simplesmente, no impulso, pulou em cima desse homem estranho, tentando agarrar a mão dele para segurar o tambor do revólver que ele estava segurando. O homem não tirava o dedo do gatilho, então o Gustavo teve que fazer uma força descomunal para ficar ali segurando o tambor e não deixar esse homem atirar. Enquanto isso, ele gritou para Giovanna e para Ana para saírem daquele quarto o mais rápido possível. O desmaio da Ana já tinha passado, porque ele demorou ali alguns segundos, e a Giovanna acho que nem tinha percebido ainda que ela tinha sido atingida. Então as duas conseguiram sair correndo dali do quarto enquanto Gustavo segurava aquele homem. Chegando fora do quarto, foi que elas encontram o Júlio, o cabeleireiro que não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas que tinha ouvido os disparos e que estava totalmente assustado ali fora também, tentando ajudar sem saber como. E aí é que elas percebem que a Giovanna tá ferida, porque ela conseguiu correr para fora do quarto, mas chega um momento ali no corredor que ela simplesmente não consegue mais correr. E aí que ela percebe que ela tinha sido atingida pela bala. A Ana foi resgatada para um outro quarto, e enquanto isso, o Júlio precisou arrastar a Giovanna até o elevador para conseguir descer com ela, porque ela não conseguia mais se mexer. Depois de arrastar ela até o elevador e conseguir descer até o térreo, é que o Júlio novamente arrasta ela até a rua para conseguir encontrar um táxi e colocar a Giovanna o mais rápido possível dentro desse táxi e ir a caminho do hospital, porque ela estava muito ferida. O que as testemunhas contam é que ninguém ali do hotel se mostrou muito proativo ou realmente ajudou ali no resgate da Giovanna. Então foi graças ao Júlio que a Giovanna conseguiu ser resgatada. Eles conseguiram chegar até o hospital, ela com vida, ela foi atendida e graças a Deus sobreviveu. Bem, enquanto tudo isso estava acontecendo,
A Ana estava lá se escondendo no outro quarto. A Giovanna estava sendo arrastada pelo Júlio pela rua, chegando no hospital, sendo atendida. O Gustavo continuava lá dentro do quarto, numa luta com esse homem estranho ainda para poder sobreviver. O Gustavo continuava segurando o tambor do revólver para o homem não atirar. E o homem estranho continuava com o dedo no gatilho. Então o Gustavo simplesmente não sabia o que ia acontecer, que aquele homem era capaz de atirar, ele já tinha mostrado. Então, eles estavam ali numa luta corpo a corpo por longos minutos. Enquanto Gustavo lutava pela sua vida sozinho, ninguém chegou para ajudar. Depois de um longo tempo ali lutando, né, com aquele homem, o Gustavo não aguentava mais, ele já estava exausto e ele não podia se cansar porque a vida dele dependia disso. Teve um momento em que os dois caíram no chão e que, numa espécie de impulso, o Gustavo conseguiu fazer com que a mão do próprio homem se virasse contra ele, ainda com o dedo no gatilho. E foi ali que foram efetuados dois disparos que atingiram a nuca, né, numa espécie de como se o homem tivesse com a cabeça virada para a lateral, e aí os dois disparos atingiram a nuca daquele homem. E aí sim, ele simplesmente parou. O homem tinha falecido naquele quarto de hotel. O Gustavo, então, pega a arma, deixa na recepção do hotel e fala para o recepcionista, para o gerente ali do hotel, que eles chamem a polícia porque ele acabou de matar um homem que ele não conhecia para defender sua família. Depois disso tudo acontecer, a Ana Hickman deu a seguinte declaração: Nunca pensei que isso poderia acontecer. Nunca pensei que o ser humano fosse capaz disso. Foi terrível. Estou profundamente abalada e triste. Só peço que todos rezem por minha cunhada para que ela se recupere logo. Depois de todo esse caos que aconteceu ali, todo mundo tinha muito mais perguntas do que respostas. Todo mundo estava se perguntando quem era esse cara, quem era esse homem estranho e como que ele conhecia Ana Hickman, se eles se conheciam, de onde ele a conhecia, né? O que fez gerar esse impulso de acertar as contas com ela e por quê? Então vamos lá. Esse homem estranho era o Rodrigo Augusto de Pádua. Ele tinha 30 anos e morava com a família em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele era descrito pelas pessoas como uma pessoa gentil, inteligente e reservado. Ele trabalhava na rua vendendo doces, dizem que ele era bem caprichoso ali nos doces, bem dedicado ao trabalho, então ele trabalhava vendendo doces ali em Juiz de Fora, mas que já tinha externado para a família que ele queria se mudar para São Paulo e tentar uma vida diferente, enfim, um emprego novo. Então ele estava guardando bastante grana ali nos últimos meses. Para ajudar ali a juntar ainda mais grana, ele também tinha começado a vender vários itens pessoais. Mas a família não estranhou porque ele já tinha, né, externado que ele queria fazer essa mudança, que ele precisava de dinheiro, então para a família estava tudo normal até aí. As leves mudanças no comportamento dele, como focar mais na sua aparência, então ele estava se dedicando, né, a ser uma pessoa mais vaidosa, estava indo à academia com frequência, e esse negócio de guardar dinheiro, a família estava achando, né, mudanças sutis de comportamento, nada brusco, tudo normal. Mas eles não sabiam de verdade das reais intenções do Rodrigo com essa mudança. Ele tinha começado uma fixação muito forte com a apresentadora Ana Hickman e uma espécie de perseguição que estava acontecendo até então de maneira online. Ele basicamente fantasiava um relacionamento com ela pela internet que acontecia através dessas mensagens que ele enviava por DM. Então não havia troca de mensagens com a Ana porque ela não respondia as mensagens dele. Ele era quem mandava mensagens frequentes para ela, fantasiando um relacionamento real. O único momento que a família notou essa interação, entre milhões de aspas, dele com a Ana Hickman foi um dia em que ele estava assistindo TV, e aí ele estava assistindo o programa que a Ana Hickman apresentava hoje em dia, e ele falou para a mãe, fez um comentário para a mãe: Ah, olha, a Ana tá usando o vestido amarelo que eu pedi para ela usar. E aí a mãe achou meio estranho, como assim pediu pra ela usar? Tipo,
você nem conversa com a Ana Hickman, né? Enfim, uma coisa muito estranha, mas ela deixou pra lá. Na cabeça do Rodrigo, ela tava assim vendo as DMs ali que ele tava mandando e acatando aos pedidos que ele tava fazendo por DM para ela usar uma roupa ou não. Então ele tava dentro da mente dele fantasiando que de fato ele tinha um relacionamento real com a apresentadora. As conversas amorosas que ele tinha, não dá pra chamar de conversa, na verdade, porque não tinha resposta, né? Era só ele enviando. Essas mensagens amorosas que ele mandava pra Ana iam cada vez mais se intensificando. As postagens no perfil pessoal dele também eram sempre relacionadas a ela, com mensagens pra ela, cartas pra ela, e tudo estava ficando cada vez mais obscuro. Essas mensagens que no início eram mais amorosas e românticas começaram a ficar um pouco mais sexuais e até obscenas por parte do Rodrigo. Então ele enviava várias mensagens ali para Ana com esse conteúdo, é, assim, mais obsceno mesmo. E chegou num ponto que as mensagens eram tantas que ou a Ana ou a própria equipe dela, porque ela tem uma equipe, né, que administra as redes sociais dela, não é ela sozinha, eles decidiram bloquear o perfil do Rodrigo. E é lógico que ele não aceitou esse bloco nada bem. Na narrativa que o Rodrigo vinha construindo de relacionamento com a Ana, esse momento seria um momento de término da relação deles ou mesmo de uma traição por parte da Ana. É lógico, tudo isso dentro da cabeça dele somente. E foi aí que ele colocou na cabeça dele que ele precisava encontrar a Ana pessoalmente para acertar, né, esse fato com ela, para acertar as contas com ela. E aí que ele externa para a família que ele vai se mudar para São Paulo, porque ele quer um outro emprego, mas na verdade essa mudança para São Paulo era para tentar um contato pessoalmente com a Ana. Até que ele descobre que a Ana ia estar em BH, ali em Minas Gerais mesmo, e aí ele muda os planos, porque como ele morava em Juiz de Fora, era muito mais fácil ele ir até BH, onde ele também tinha família que morava lá, e tentar esse contato pessoalmente por ali mesmo. E aí toda essa história culmina naquele encontro no hotel que eu já contei para vocês. Inclusive, a Ana tá processando esse hotel por ter falhado ou sido negligente ali na proteção dela. Afinal, como que o Rodrigo encontrou certinho, né? Entrou no hotel tranquilamente, encontrou certinho o hotel, o andar que ela tava, o número do quarto que ela tava, e também por não ter prestado ali assistência tanto ao Gustavo como a Giovana, que foi socorrida, como eu falei, pelo Júlio, né? Pelo cabeleireiro. E as testemunhas contam que o hotel não deu essa assistência ali a eles. Então, é possível que nesse processo ainda vá haver mais desdobramentos aí ao longo do tempo. E como o Rodrigo faleceu, é lógico que não tem como fechar um diagnóstico certinho, né, do que o Rodrigo tinha a respeito disso. Mas os psicólogos desconfiam e apostam firmemente aí numa forte desconexão com a realidade, afinal ele realmente acreditava que tinha uma relação sim com a Ana. Ele não tinha noção de que ele não tinha, né, essa relação com a Ana. Na cabeça dele isso tudo era real. Então, é bem possível que ele tivesse sim essa desconexão. E dentro desses pensamentos dele, do que ele acreditava, pouco a pouco ele foi se tornando ali para Ana Hickman o que a gente chama de stalker. A prática de stalkear uma pessoa é uma forma de violência que pode afetar várias áreas da vida das vítimas que sofrem com ela. Essa perseguição pode se dar de várias maneiras, através de ligações, mensagens, invasão de contas em redes sociais, constrangimento e também perseguições em lugares públicos, que foi o que aconteceu com a Ana, né? Tudo começou de uma maneira que chama-se de cyberstalking, né? Que é pelas redes sociais, e depois chegou nas vias de fato, né? Onde ele encontrou ela pessoalmente. Ou seja, essa perseguição gera sim uma violência que pode terminar de uma forma brutal. E é importante ressaltar aqui que esse termo stalking, stalkear, stalker, ele é um termo bastante banalizado na internet. Afinal, a gente fala de brincadeira quando a gente está fuçando lá nas redes sociais do possível crush ou de alguém. Enfim, a gente olha, eu vou stalkear essa pessoa, porque a gente está dando uma olhada nas redes sociais. Mas é importante ter em mente que esse é um termo sério,
que isso é um crime e que não é uma olhadinha no perfil que te torna um stalker, né? É uma coisa muito mais profunda. Inclusive, na época que aconteceu esse crime contra a Ana, que foi 2016, o stalking nem era considerado crime. Então, o Rodrigo, se fosse vivo, nem poderia ser considerado ou condenado por stalking. A lei do stalking passou a vigorar em 2021 e hoje em dia já pode levar até a 3 anos de prisão se for com agravantes. Infelizmente, eu considero uma pena muito baixa para o nível de estrago que o stalking pode fazer na vida de uma pessoa. Nessa parte digital, a Ana estava mais protegida porque ela tinha muita gente ao redor dela. Mas é importante lembrar que o stalking não acontece só com pessoas públicas, né? Muito pelo contrário. Acontece e pode ser muito mais grave com pessoas que não têm tanta fama, os níveis de destruição na moral, na vida e na imagem dessa pessoa podem ser avassaladores. E se você acha que o caso tinha terminado por aqui, com tudo definido, né? O Rodrigo falecido e tudo ok, você está muito enganado. Porque os desdobramentos ainda continuaram. De um lado, estava o Gustavo, a Ana, a Giovanna, enfim, a família, e de uma certa forma a população em geral, acreditando que foi uma legítima defesa. Afinal, o Rodrigo já tinha atirado contra a Ana e o Gustavo simplesmente tentou se defender e, vendo ali que não tinha outra coisa a fazer, ele acabou atirando. Já a família do Rodrigo não acredita em legítima defesa. E a tese, né, da família dele inicialmente, mas depois vai virar a tese da acusação, se afirma no fato de que ele recebeu 2 tiros na nuca, né? Como eu falei para vocês, ele estava com a cabeça meio de lado e recebeu esses 2 tiros na nuca. E eles falam que se o Gustavo não tivesse a intenção de matar, ele poderia ter tentado atirar em outra parte do corpo, simplesmente para imobilizar o Rodrigo e não tirar a vida dele. Logo depois, né, que isso tudo aconteceu, foi chamada uma perícia no local e o laudo da perícia também falou em execução, justamente porque os tiros foram na altura da nuca. E tiros na altura da nuca acabam, né, sendo vistos como execução. O que os peritos da defesa do Rodrigo falam é que cada caso é um caso. É lógico que tiros na nuca tem esse viés de execução, mas que na circunstância em que ele estava, a situação era diferente. Que ele não tinha outra alternativa e que ele não tinha força também para lutar por muito mais tempo com o Rodrigo. Então, ele não tinha outra maneira de se defender e que ele não fez aquilo de fato para executar ou realmente para fazer mal contra aquela pessoa, mas sim por medo de ser atingido, enfim, defendendo a sua própria vida. E isso não ficou só no bate-boca, não. Isso foi levado muito a sério. O cunhado, né, da Ana, o Gustavo, foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A promotoria afirmava que houve esse excesso de legítima defesa. Eles acreditavam na tese de que o Gustavo foi muito além do que simplesmente se defender. Em 2018, finalmente, 2 anos depois do crime, o Gustavo foi julgado. A juíza Amalie Santana considerou o Gustavo inocente, porque, segundo ela, os dois estavam em luta corporal. O Rodrigo, né, que estava armado, não largava a arma em momento nenhum ali durante a luta dos dois. Existia também uma tensão muito grande, um risco de vida muito grande, e não tem nada que comprove que o Gustavo estava em total controle da situação, que ele teria de fato talvez tirado a arma do Rodrigo e atirado propositalmente na nuca dele, né? O que pareceu mais é que os dois estavam de fato numa luta corporal e que ele não teve outra saída senão atirar para salvar a própria vida. Depois disso, a Ana Hickman comemorou publicamente a absolvição do cunhado, é claro, porque além, né, do que eles tiveram que vivenciar naquele hotel em 2016, essa luta aí ainda se estendeu até 2018, quando finalmente o Gustavo foi absolvido. E aí a família, enfim, pôde descansar. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo o que você achou sobre todo esse caso. Então deixe um comentário aqui com a sua opinião.
Você já sabe, antes de sair, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode curtir, porque aí esse canalzito cresce cada vez mais. Segue o canal nas outras redes sociais, porque sai vídeo por lá também. É isso, um beijo e tchau!